Estamos mais uma vez reunidos para meditar juntos na Palavra de Deus. Este é o 7º domingo do tempo da Páscoa, solenidade da Ascensão do Senhor. Na verdade, a data originária, a data própria para celebrar a Ascensão, foi na quinta-feira passada. É sempre na quinta-feira da sexta semana da Páscoa. Se você contar no dedo, olhando o calendário, são exatos 40 dias depois do domingo de Páscoa. Mas aqui no Brasil, conforme permissão que a Igreja dá, a Santa Sé dá, nós transferimos sempre a solenidade da Ascensão para o domingo seguinte, porque como não é dia santo, o domingo da Ascensão não é feriado no nosso Brasil, assim, um maior número de fiéis pode participar da Santa Missa da Ascensão, já que é este mistério da nossa fé, este evento da nossa fé, a Ascensão do Senhor, é um evento de muita importância para a nossa salvação. Você pode dizer, e qual é a importância que tem a Ascensão para a nossa salvação? Pois é hoje que eu vou lhe dizer, está certo? Então, primeiro eu vou comentar as leituras, mas no final, aí eu vou explicar direitinho a Ascensão como um todo, está certo? Então vamos fazer assim hoje. Primeiro eu explico cada leitura e depois, ao final, eu dou uma explicação bem arrumada sobre a Ascensão e por que sem ela a gente não se salva. Vá pensando nisso para no fim você ver a importância da Ascensão. Então, deixe colocar agora algumas ideias principais desta leitura. Repito, somente no fim eu vou dar uma explicação geral sobre a Ascensão. Vejam que essa leitura começa de um modo esquisito. No meu primeiro livro, Ó Teófilo, está vendo? Já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou. Quem é este tal de Teófilo? Se discute muito se Teófilo é uma pessoa, um cristão a quem São Lucas é o autor dos Atos dos Apóstolos. O primeiro livro de São Lucas é o Evangelho. Depois do seu almoço, pegue o Evangelho de Lucas e veja como é que começa. Começa com uma dedicatória a Teófilo. São Lucas dizendo que quer apresentar a Teófilo todo o fundamento da nossa fé. Teófilo já é um cristão, e São Lucas diz, olha, eu vou lhe apresentar tudo o que as testemunhas, desde o princípio, nos ensinaram, para que você veja, Teófilo, o fundamento, a verdade da nossa fé. E aí, então, veja, o Evangelho de Lucas é uma catequese feita para um cristão chamado Teófilo. Nesta catequese, Lucas usa as informações que tem desde a infância de Jesus até a sua ressurreição. Certo? Entendeu? Uns perguntam, esse Teófilo era uma pessoa mesmo ou São Lucas inventou? Porque até o nome, Teófilo quer dizer, sabe o quê? Teós, Deus, Filos, amigo, amigo de Deus. Entende? Será que esse Teófilo era um caboquinho mesmo de carne e osso? Ou esse Teófilo é apenas um nome que significa todo cristão? Mas vamos deixar de moda. Teófilo existiu mesmo, era uma pessoa, tá certo? Assim, todo Teófilo que tiver aqui no Brasil, a gente vai pensar que não é um cara que a gente inventou, não, mas existiu mesmo. Então, às vezes a gente inventa coisa demais. Pois bem, então, São Lucas escreve a Teófilo o Evangelho e agora é a introdução dos Atos dos Apóstolos. No meu primeiro livro, Ó Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo até o dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Está aí. Então Lucas recorda que Jesus morreu e ressuscitou, e por um tempo apareceu aos apóstolos. Olha aqui, foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois de sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias apareceu-lhes falando do reino de Deus. É interessante esse resumo que São Lucas faz do tempo entre a ressurreição e a ascensão. 40 dias, na Bíblia um tempo de 40,
40 anos ou 40 dias quer dizer um longo tempo, um tempo suficiente para aquilo que se quer fazer. Pois bem, Jesus então tomou todo o tempo que era necessário para aparecer aos apóstolos, encontrar-se com os apóstolos, fortalecendo a fé deles na ressurreição. Só isso? Não. Jesus se mostrou vivo e apareceu-lhes falando do reino de Deus. Ou seja, o que é que São Lucas quer dizer? Neste período, Jesus lhes explicou qual era o sentido da missão dele, o sentido do seu ministério, dos seus milagres, da sua paixão, da sua morte e da sua ressurreição. E o sentido da missão que agora os apóstolos iam ter. Então, o tempo entre a ressurreição e a ascensão é o tempo no qual Jesus inaugura a igreja. A igreja que ele iniciou com a sua vinda. A igreja que ele conquistou com a sua morte e ressurreição. Ele agora dá os retoques finais para o início da missão da igreja. Você deve saber, viu, que o tempo entre a ressurreição e a segunda vinda de Cristo é o tempo da igreja. É o tempo no qual a igreja deve cumprir sua missão. E aí Lucas diz mais, olha, durante uma refeição, e essas refeições de Jesus ressuscitado com os apóstolos, todas elas têm um gostinho de Eucaristia. Então, durante uma Eucaristia, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai. Mas qual é a realização da promessa do Pai? A promessa do Pai não era a vinda do Messias? É sim. Mas Messias quer dizer o quê? Ó, você tem que saber, porque eu já expliquei isso muitas vezes. A palavra Messias quer dizer ungido, ungido pelo Espírito Santo. Então, Jesus é o Messias, é o ungido, é o Cristo. Cristo quer dizer ungido também. Veja, que vem trazer o Espírito Santo. Então, agora sim, tudo o que Cristo veio fazer vai cumprir-se de um modo muito especial agora, porque ele vai dar o Espírito Santo. Ele veio cheio do Espírito, o Pai plenificou com o Espírito na ressurreição, e ele agora vai derramar o Espírito sobre a igreja toda. Sobre a igreja toda e sobre cada cristão. Olha aqui, é o que São Lucas diz. João batizou com água, vós sereis batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. Esse Espírito Santo, ele é dado em Pentecostes e é dado no nosso batismo, na água do nosso batismo. Já expliquei isso muitas vezes para vocês. Então os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? O que é isso? É que muitos apóstolos esperavam que Jesus vinha fazer política, que Jesus vinha instaurar, expulsar os romanos e restaurar o velho reino de Davi e Salomão, que existiu lá pelo século X e século IX antes de Cristo. E Jesus não veio para isso. O reino que Jesus veio inaugurar na terra só será pleno um dia no céu. É o reino do céu. O reino de Deus é o reino do céu, que começa na terra, com a nossa adesão a Jesus, e vai se concluir após a nossa morte na glória. E no final dos tempos, esse reino será manifestado. Por isso, olha o que Jesus diz: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou em sua própria autoridade. Então não adianta. Existem seitas cristãs que dizem: Jesus está voltando agora, não sei o quê. É conversa para boi dormir. Deixa o boi dormindo, tá certo? E você não acredite nisso. Porque Jesus vai se manifestar? Vai. Quando? Ele é que sabe. Agora ele diz: eu venho em breve. Há 2000 anos ele vem em breve. Por que essa história eu venho em breve? É porque ele quer dizer vigiai. Vigiai, não sabeis o dia nem a hora. Esse eu venho em breve não é para dizer que é breve esse mês ou essa semana, ou este ano. Este breve é para nos chamar à vigilância. Ele lembra, o Evangelho de João, ele cansa de dizer isso, que a decisão é agora. Ele vem a todo momento, ele virá no final dos tempos. Ele vem na hora da nossa morte. Então ele vem. É preciso que a gente esteja preparado o tempo todo. Porque em cada decisão da nossa vida, olhe Jesus aí, pedindo a nossa resposta, pedindo o nosso sim. Então, eu venho em breve. Mas quanto ao calendário, não vos compete, tá vendo? Saber
o dia nem a hora. Não vos compete saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade. Aí Jesus tira essa atenção da curiosidade dos apóstolos, curiosidade besta, que não tem futuro nenhum, e coloca a atenção dos apóstolos naquilo que realmente é importante. Veja, recebereis o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é este próprio poder de Deus, que descerá sobre vós para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, na Samaria e até os confins da terra. Então não interessa saber o tempo, interessa que sejais minhas testemunhas até que eu volte. Essa é a nossa missão, é a minha, é a sua, é crer em Jesus e na força do seu Espírito Santo, que a gente recebeu e recebe nos sacramentos, a gente viver Jesus e testemunhar Jesus. É interessante como Jesus diz aqui em Lucas, em Jerusalém, porque foi lá que tudo começou, por toda a Judeia, na Samaria e até os confins da terra. Esse traçado é o traçado que São Lucas segue nos Atos dos Apóstolos. São Lucas mostra como o evangelho começa a ser difundido em Jerusalém, e São Lucas termina com São Paulo pregando em Roma. Roma era a capital do mundo antigo. Chegando em Roma, o evangelho chega aos confins da terra. Aí São Lucas termina os Atos dos Apóstolos. Então São Lucas escreve os Atos dos Apóstolos para mostrar essa palavra de Jesus se cumprindo. O evangelho chegando aos confins da terra. E ainda hoje se espalha. Bom, depois de dizer isso, e aí São Lucas faz uma coisa que nenhum evangelista faz. Contar como foi a ascensão. Agora, meu querido irmão, preste atenção. Veja, essa cena da ascensão, como São Lucas coloca, é cheia de elementos figurados para nos dar uma lição. Olhe como São Lucas diz. Veja, depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Aí a gente imagina Jesus subindo. Veja, cuidado, porque o céu não está lá em cima. Se o céu estivesse lá em cima, quem estivesse no avião estaria mais próximo do céu. E quem estivesse num foguete, mais próximo ainda. Só que o céu não está lá em cima. Não é assim. Quando São Lucas diz que Jesus foi levado ao céu, ou foi elevado, ele quer dizer que Jesus passa para um estágio superior. Está agora no Pai. Olhe, quando eu digo assim, eita, o Zezinho subiu na vida. Eu não estou pensando que o Zezinho subiu uma escada, nem que o Zezinho foi morar num apartamento no andar mais em cima. Eu estou usando uma linguagem figurada para dizer que o Zezinho passou para uma condição econômica melhor. Então esse subir tem um sentido figurado. Para os antigos, o mundo se dividia em 3 partes, o universo. Em cima, o céu, morada de Deus e dos anjos. O meio, a terra, morada dos homens. E as profundas, morada dos demônios. Veja, então Jesus sobe porque passa, veja, dessa vida humana para a vida de Deus. É isso que o texto de São Lucas quer dizer. Tá certo? Então, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu. A nuvem na Bíblia é símbolo da glória de Deus. É símbolo do Espírito Santo. Dizer que Jesus está para além das nuvens é dizer que Jesus não pertence mais a este mundo, mas entrou na glória de Deus. Está no mundo de Deus, tá certo? Apareceram então 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo como o vistes partir para o céu. Aqui está a certeza e a esperança da igreja. A igreja, entre a primeira vinda e a segunda de Cristo, deve viver na certeza, na esperança de que ele virá um dia. E enquanto isso, ser testemunha do Senhor até os confins da terra. É isso que São Lucas quer dizer nesta primeira leitura. Tá certo? Agora vamos rezar o Salmo responsorial deste domingo da Ascensão, que é o Salmo 46. O refrão já diz tudo.
Por entre aclamações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. É bonita a imagem. Jesus subindo, você já sabe que esse subindo tem um sentido figurado, subindo ao som festivo, triunfal das trombetas para o rei. Muito bem, vamos rezar o salmo, lembrando que temos um rei, um salvador, um Senhor no céu. Olhe, eu não vou comentar detalhadamente esta leitura, porque eu vou voltar a ela quando no final do programa de hoje falar sobre a ascensão. Sobre este texto que nós ouvimos, queria chamar a atenção para uma coisa. Olhe, São Paulo nos convida a olhar para o céu. Ele pede que Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é este o nosso Deus é o Pai de Jesus. O nosso Deus é o Deus que Jesus revelou. O nosso Deus é Deus como Jesus revelou. Então não é simplesmente Deus como os judeus pensam. Não é simplesmente Deus como os muçulmanos creem. É o Deus verdadeiro, mas quem mostra de verdade o rosto do Deus verdadeiro é Jesus, nosso Senhor. Então, veja como é interessante isto. Mas o que São Paulo diz é isso, que esse Deus ilumine os nossos corações, para que a gente possa entender como vai ser grande a nossa herança, como é grande o nosso destino, que o Deus nos preparou em Cristo Jesus. Veja, Jesus no céu já nos mostra qual é o nosso destino. Eu vou falar sobre isso no final do programa de hoje. Então, o nosso destino, a nossa esperança, a nossa certeza, não se funda em ideias, em especulações filosóficas. Não, não. Já está no céu o nosso destino. Nosso destino é ser como Jesus. Nosso destino é Cristo. É para Ele que a gente vai. É por Ele que a gente é salvo. É Ele a nossa esperança. Então, sobre essa segunda leitura, eu só vou dizer isto agora. Tá bom? Meus caros irmãos, veja, esse evangelho de hoje, ele retoma praticamente aqueles dados da primeira leitura. Primeiro, Jesus sobe aos céus. Ou seja, Jesus passa desta vida para a glória do Pai. Segundo, Jesus sentado à direita do Pai. Quer dizer, Jesus agora tem toda a autoridade no céu e na terra. A autoridade que é igual à do Pai. A gente não vai pensar que Jesus está sentado. No céu ninguém está sentado nem em pé. Não é essa a questão. Aqui se trata de uma imagem. Estar sentado quer dizer ter autoridade. Sentado à direita do Pai quer dizer participar da mesma glória, da mesma autoridade que pertence a Deus, ao Pai. Uma outra coisa interessante é que Jesus dá a sua assistência aos apóstolos. A igreja vai anunciar o Evangelho na certeza de que Jesus, na força do Espírito Santo, continua presente no meio dos seus discípulos. Uma coisa interessante aí é os sinais que vão acompanhar aqueles que crerem. Se tomarem veneno, não morrerão. Se pegarem serpente, forem picados por ela, não morrerão. Cuidado, esses sinais são simbólicos. Esses sinais, e muitos outros que não estão aí, significa simplesmente isso, que os discípulos, sustentados pelo Espírito Santo, muitas vezes vão experimentar, quando Deus quiser, como Deus quiser, a força salvífica, a força de apoio, de sustento, que Cristo nos dá no seu Espírito Santo. Por exemplo, Santo Antônio tomou sopa envenenada e não morreu. São Paulo foi picado por uma cobra na ilha de Malta e não morreu. São Patrício, na Irlanda, expulsou as cobras todas da ilha. Mas isso são sinais extraordinários. Não quer dizer que vai acontecer sempre esse tipo de coisa. Existe uma seita evangélica nos Estados Unidos que, como tomam a Bíblia toda ao pé da letra, eles durante o culto dançam e cantam. E aí pegam, soltam cobras, e seguram as cobras, e as cobras picam e eles não morrem. Mas isso tem uma explicação científica. Isso é por força de uma autossugestão tão forte, um estado de excitação mental tão forte que chega até a eliminar a força do veneno. E vai criando na pessoa antídotos contra o veneno. De vez em quando um morre.
Aí diz, não tinha fé. Não, não é que não tinha fé, é que não estava sugestionado bastante. E o organismo não reagiu bastante. Então é preciso ter cuidado para a gente não cair em situações ridículas. E hoje esses pregadores de televisão, infelizmente, né, esses bispos, entre aspas, esses missionários, entre aspas, estes apóstolos, entre aspas, e haja aspas, não é? Porque são todos impostores, é uma pena porque expõe o cristianismo ao ridículo. Torna-se uma coisa ridícula. Pega-se a Bíblia, faz-se uma interpretação literal, maluca, fora de contexto, sem nenhuma autoridade, e o resultado é isso. Até para brigar com a Bíblia, a gente tem visto, né? Um cita de cá, outro cita de lá, e todos num trambique só. Então, não é nada disso. Então, estes sinais são sinais totalmente livres da parte de Deus. Deus age primeiro no que é normal, na naturalidade. Os sinais são momentos, ocasiões especiais que o Senhor nos dá para mostrar sua presença de um modo mais sensível, para sustentar a nossa fé. Muito bem, mas eu tinha dito que iria explicar para vocês o sentido da ascensão. Vamos comparar a ascensão com a ressurreição. A primeira coisa importante entender: a ascensão é a festa, primeiro, da despedida do Senhor Jesus, naquela série de encontros que ele teve com seus discípulos depois da ressurreição. O Evangelho nos fala desses encontros, a primeira leitura nos falou desses encontros, fala em 40 dias, quer dizer, um tempo longo, um tempo suficiente para cumprir o objetivo que Jesus tinha. Essas aparições, estes encontros de Jesus com os discípulos depois da ressurreição, nesses 40 dias, são encontros que nunca mais vão se repetir. São de um modo particularíssimo. Jesus pode ser tocado, Jesus come com seus discípulos, Jesus conversa com seus discípulos. Não são como as aparições que os místicos tiveram de Jesus depois. Por exemplo, Santa Faustina Kowalski, Santa Margarida Maria de Alacoque, tiveram experiências de ver Jesus. Santa Idelgarda, São Bernardo de Claraval, São Francisco de Assis. Mas essas visões são diferentes daquelas dos apóstolos. São totalmente diferentes. Os encontros de Jesus com os apóstolos são irrepetíveis, são únicos. Pois bem, Jesus, nesse último encontro, 40 dias depois, despede-se dos seus apóstolos. Não mais lhes aparecerá deste modo. Paulo, por exemplo, verá Jesus em Corinto. Jesus diz a Paulo: não temas, eu tenho um povo numeroso nesta cidade. Mas aí é uma visão, como a visão de Santa Margarida Maria de Alacoque, como a de Santa Faustina. Não é mais aquele tipo de encontro que houve entre a ressurreição e a ascensão. Então, primeiramente é isto. Com a ascensão termina este período de encontros. Tá certo? Quando a Escritura diz que Jesus subiu, que subiu é figurado, quer dizer, ele passou deste mundo para a glória do Pai. Quando diz que uma nuvem o envolveu, na Bíblia, nuvem significa a glória, a presença de Deus, o Espírito Santo. Então, dizer que Jesus foi envolvido por uma nuvem significa dizer que ele não mais pertence à esfera deste mundo, mas do mundo de Deus. Ele está totalmente glorificado em Deus, glorificado no Espírito Santo, que invade e planifica o seu corpo e a sua alma humana. Muito bem, mas tem mais. Quando se diz que Jesus subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai, e aqui é que vem o importante, esse detalhe. Sentado à direita de Deus Pai. O que quer dizer isto? Veja, na ressurreição, no domingo da Páscoa, Jesus é glorificado. Ele agora está totalmente cheio da vida divina. Mas é agora na ascensão que aparecem os efeitos desta glória de Jesus para nós. Por isso eu disse no início do programa que ia explicar a vocês por que a ascensão é importante para a nossa salvação. Vamos lá. Jesus agora, ele mesmo diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus agora, sentado à direita de Deus Pai, ele glorificado, vai glorificar. Primeiro, Jesus se torna cabeça da igreja, que é seu corpo, e nós somos os membros deste corpo. Então Jesus agora recebe o poder.
ele, cheio do Espírito Santo que o glorificou, recebe o poder de nos dar esta vida, nos dá este Espírito Santo nos sacramentos da igreja. Ele é nossa cabeça, a igreja é seu corpo, nós somos os membros. Por isso a segunda leitura vai dizer, Jesus pessoalmente já está pleno no céu e agora vai nos plenificar e nos plenificará até o fim dos tempos. Por isso a segunda leitura de hoje termina dizendo que a igreja plenifica Cristo, que plenifica todas as coisas. Cristo pessoalmente plenifica todas as coisas. Como cabeça, só estará pleno quando a igreja, que é o seu corpo, estiver plena da plenitude que recebe dele. Entendeu? Então Cristo, ressuscitado, assume uma função importantíssima para nós, nossa cabeça. E a gente recebe a vida, que é o Espírito Santo, que vem da cabeça para o corpo. Vem de Cristo no céu para a igreja na terra. Então, primeiro, Cristo, na sua ascensão, se torna a cabeça da igreja. Segundo, Cristo, na sua ascensão, se torna Senhor do céu e da terra, cabeça da criação toda. Ele, com o seu corpo físico, plenifica o mundo físico, o universo todo, as galáxias, as estrelas, tudo, todo o universo se torna debaixo do senhorio do homem Jesus glorificado. Glorificado no seu corpo humano, glorificado na sua alma humana. Então Jesus, pela sua ascensão, é cabeça da igreja e cabeça de todas as coisas. Você pode ver isso de modo muito bonito na primeira carta aos Coríntios, na metade do capítulo 15. Você pode olhar lá. Diz que Cristo, ressuscitado, submeteu todas as coisas a ele, pelo poder que recebeu. Esse poder é o Espírito Santo. E quando tudo estiver submetido a Cristo, enquanto a história caminhar, tudo vai sendo submetido a Cristo. Cristo entregará tudo a Deus, o Pai. A ascensão é esta tomada de posse de Jesus de toda a criação. Então, Cristo, cabeça da igreja, pela sua ascensão. Cristo, cabeça, chefe da criação toda. Terceiro, Cristo, juiz da história humana, sentido da história humana. Toda a história humana, toda a história do universo caminha para Cristo. Um dia Cristo passará a limpo toda a história humana. Na força do seu Espírito, na luz do seu Espírito, tudo será julgado. Tudo. Tudo que foi desamor, tudo que foi fechamento para Cristo, tudo isso será palha queimada. Tudo que foi abertura para Cristo, tudo que foi acolhimento de Cristo, tudo que foi amor, será transfigurado na glória de Cristo. O juiz é Cristo. Ele recebeu o poder de julgar, diz Jesus no Evangelho de João, porque é filho do homem. Ou seja, porque é o filho do homem glorificado. Aquele filho do homem que Daniel viu no capítulo 7 da sua profecia. Filho do homem que vem sobre as nuvens à direita do Pai, glorificado na sua ascensão. Então, Jesus se torna juiz da história humana. Juiz meu, juiz seu. Não adianta, tudo será julgado pelo Cristo. Querido irmão, querida irmã, que consolo para nós. Que consolo. Isso significa que o mundo não está à toa, que a nossa vida tem sentido. Isso significa que a sua vida tem sentido. Isso significa que tudo um dia estará debaixo do juízo de Cristo. Já está agora. Já está agora. E esse juízo será manifestado para nós na hora da nossa morte. E para o mundo inteiro e nós no mundo no juízo final. Então veja o sentido da festa da Ascensão. Por isso a oração de hoje, da missa, diz: ó Pai, a ascensão do vosso Filho já é a nossa vitória. Hoje nós contemplamos à direita do Pai, na glória do Pai, acima dos anjos, Senhor de tudo, o homem Jesus divinizado. O Filho de Deus feito homem e na sua humanidade, no seu corpo humano, na sua alma humana, totalmente glorificado. Por isso, queridos irmãos, os sofrimentos, as lutas da vida, as coisas que a gente não entende, a gente pode dizer: Senhor, tudo está nas tuas mãos. Tudo caminha para ti. Eu creio, eu espero em ti. Eu me entrego nas tuas mãos. É esse o sentido da festa de hoje. Celebremos, portanto, a ascensão do Senhor e vivamos de tal modo na sua presença que possamos, nós, membros do seu corpo, estarmos com ele na nossa cabeça quando ele se manifestar na sua glória.
Quero desejar a você uma santa semana, na glória de Cristo ressuscitado. Semana que vem, próximo domingo, é Pentecostes, encerrando o santo tempo pascal. Por quê? Porque o Cristo ressuscitado à direita do Pai nos deu e dá continuamente pelos sacramentos da igreja a força do Espírito Santo. Então preparemos para essa festa. Na próxima semana nos encontraremos com a graça de Deus. E que abençoe a você, abençoe sua família, abençoe os que lhes são caros, abençoe os sertanejos que sofrem com a seca, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.